Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração com a palavra de Deus, nossa Lexio Divina, com Lucas de 12, de 13 a 21. Alguém na multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procurando lembrar aqui algumas situações em que Jesus não atende o pedido, porque normalmente Jesus é muito solícito diante dos pedidos que lhe fazem, diante das necessidades que lhe são apresentadas. E aqui está a diferença. Jesus atende às necessidades e não os pedidos. Além desse texto de hoje, em que aquele homem, aquele jovem, pediu a Jesus que interviesse na divisão de partilha dos bens com o irmão. E Jesus diz que não tem nada a ver com isso. Nós vemos também, em outra ocasião, em que a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus que conceda a Tiago e a João, seus filhos, um lugar de destaque no seu reino. E Jesus também nega e faz uma exortação. Então aqui nós vemos claramente Jesus falando qual é a missão dele, o anúncio do Evangelho. Jesus deixa claro aqui qual é o seu papel. Não é intervir em situações passageiras, não é intervir em situações materiais, não é intervir em situações temporais. Ele diz claramente: quem foi que me constituiu? Não, eu não sou juiz de causa temporal, de causa passageira, de causa desse mundo. Jesus, inclusive, cita uma parábola para mostrar que todas as pessoas que põem a confiança no seu patrimônio, nos seus bens, não dão em nada. O caso daquele homem que, com a sua lavoura, o seu campo produziu demais e ele não tinha onde armazenar, e ele constrói celeiros imensos para armazenar tudo e diz para si mesmo: vou curtir, vou usufruir de tudo isso. E na parábola Jesus diz: naquela noite, que seria da inauguração da tua confiança, te é tirada a vida. E aí? Que belo exemplo Jesus traz para nós hoje aqui. Quando Jesus... São poucas as vezes, somente quando algo em relação ao tempo, ao temporal, e algo relacionado à matéria, quando não é por necessidade, e sim por desejo. Jesus
ele está ensinando também para nós, que nós como cristãos, como líderes de alguma maneira, em comunidade, em grupo de oração, em ministério, em nova comunidade, ou em algum movimento da igreja, ou em paróquia, os padres, não devem intervir em situação temporal. Nós não devemos interferirmos e sermos aqueles que defendem situações de política ou partidos, ou seja, o que for. Como cristãos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O cuidado de anunciar o Evangelho, o cuidado de anunciar a palavra, o cuidado de anunciar a boa nova. Nunca nos metermos em situações em que não nos diz respeito. É diferente se alguém é vocacionado à política e ele faz política por profissão e que deva sim fazer o bem ao povo que o colocou lá. Isso é uma coisa. Porém, nós que não somos esses políticos, por que vamos intervir em situações que não nos dizem respeito? Por que vamos perder o nosso tempo em vez de levarmos esse tempo para o bem, para a unidade e não nunca para a divisão? Porque todas as vezes que há uma intervenção em algo temporal, isso implica em divisão, isso implica em discórdia. E Jesus, ele deixa claro hoje aqui que não é essa a sua missão. Não é esse o motivo pelo qual Jesus se fez homem. Ele veio para anunciar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova, para fazer um convite ao arrependimento e à conversão e uma mudança de vida, ao seguimento do Evangelho de Jesus. A não ser apegado aos bens materiais. Jesus fala claramente hoje aqui que não podemos pôr nenhuma confiança, nenhuma esperança nos bens materiais, porque estes são passageiros e não vai nos ajudar em nada na vida eterna. A única ajuda que os bens materiais podem nos trazer na vida eterna é se nós os usarmos para ajuda ao necessitado, para o bem aos pobres, aos necessitados, para ajudarmos em comunidades, na igreja, para devolvermos o nosso dízimo, para sermos generosos. Aí o nosso patrimônio nos ajuda. Mas apenas pensando em armazenar, em cada vez mais acumular, não nos põe confiança nenhuma, segurança nenhuma e nem nós levamos nada. Vamos refletir muito se de alguma forma Deus nos deu a graça de termos além do necessário. Vamos aproveitar esse além do necessário para obras dignas que possam nos ajudar a construir o reino eterno. Que compromisso nós fazemos agora? Jesus nos ensina que não podemos pôr nossa confiança na matéria, nos bens materiais. Vamos então fazer o compromisso do desapego. E vamos fazer o compromisso de não nos apegarmos em situações que são passageiras, mas nos apegarmos apenas naquilo que é eterno, a palavra de Deus que nos leva à salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.